Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Me chamo Patrício, professor de defesa pessoal e um servo cristão. Eu queria comentar com vocês algo meio que polêmico, mas algo que eu não posso deixar de falar, que antigamente falavam e hoje eu também tenho que falar a respeito disso. A gente tem muito a entender que existe uma trindade de Deus e essa trindade é uno, uma só pessoa, uno. Ao mesmo tempo que ele é três, ele é um. E também a gente tem que entender a respeito dos deuses. Será que Deus existe? Será que... O que Deus fala sobre os deuses? E vamos começar falando lá em Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 8. Olha só o que fala em Gálatas. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que já foi tenha anunciado, seja anátame. O que é anátame? Não acredite. Ele fala o seguinte, olha, mesmo que vocês ou um anjo anuncie outro evangelho que não seja esse que já foi falado na Bíblia, que um homem, através de uma mulher, sugeriu um homem que ele seria o próprio Deus, né? E assim, Maria foi a pessoa escolhida para receber Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o nosso Salvador. Só que o que acontece? A gente hoje tem muita questão de Deus. E agora vamos ler uma coisa meio pesada, mas tem que ser lida. As pessoas têm que saber o que Deus acha desses deuses, né? O que ele acha. Isso foi escrito antigamente, né? A maioria dos deuses que hoje existe, Deus já tinha falado antigamente. A maioria, né? Olha só. Tá falando de Israel, né? Essa parte aqui. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Sacrifício ofereceram ao diabo, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, e novos deuses que vieram há pouco, dos quais nem se estremeceram seus pais. Ele fala o seguinte, olha, você oferece sacrifício aos deuses que seus pais não conheceram e novos deuses. E esses deuses é o diabo. Ele falou com essa palavra mesmo, forte mesmo, é forte, né? E agora já que não existe Deus, então como é que existe Deus? Aí vamos lá, aquela trindade que eu falei. Lá vamos ler lá em João, capítulo 1, né? João 1, onde ele fala o seguinte. Aí a gente lê até o 5, né? E se precisar, vamos ler um pouquinho mais. Olha aqui, ó. João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas com ele, por ele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e era a luz dos homens. A luz dos homens. E resplandecera nas trevas, as trevas não compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho para que testificasse sobre a luz. E todos cresceram por ele. Mas João não era, aí está falando aqui, né? Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira que iluminava todo o homem, e veio ao mundo. Estavam no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o reconheceu.
Olha só. Aí a gente pega e fala assim, mas tem outra coisa que pode testificar realmente, né? Aí vamos lá. Vamos pegar mais uma aqui. Vamos pegar mais para frente um pouquinho. No 10. No próprio João 10, 30. 10, 30. Vamos lá, vamos pegar João aqui, 10, 30. Onde ele fala o seguinte, ó. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Né? E agora vamos lá pegar, né? Em Coríntios. Vamos pegar Coríntios 8. Vamos lá pegar Coríntios 8, versículo 6. Vamos lá. Aqui, ó. Todavia para nós um só Deus, o Pai de quem é tudo, para quem nos viemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Olha só o que Deus está falando, vamos ler de novo. Todavia nós há um só Deus, o Pai de quem tudo de tudo, e para quem nós vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, para quais são todas as coisas, e nós por ele. Olha só, Deus está falando novamente. Ele e o Pai somos um. Aí agora vamos lá ler Timóteo. Vamos pegar Timóteo. Né, que a gente fala assim, mas será que existe mais coisa a respeito de Deus? Se existe ou não existe? Vamos aqui, vamos pegar Timóteo. Vamos pegar Timóteo. Timóteo 1, versículo 2. Timóteo, versículo 2, versículo 5. Pois um há só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Assim, nós pegamos versículos para falar a respeito de Jesus Cristo, que existe uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao mesmo tempo que eles são três seres, ao mesmo tempo a gente também entende, a Bíblia nos coloca como se fosse uma só pessoa. Que ele é o Pai, que ele é o Filho e que ele é o Espírito Santo. E que não existe outro além dele. Ele fala, só existe um mediador entre Deus e os homens. Então não existe outros deuses que a gente possa confraternizar, anjos que podemos confraternizar, mas que existem anjos que vêm para nos ajudar. Mas se eles vier com propostas totalmente opostas daquilo que foi falado, não devemos acreditar, devemos ser anátemas, devemos ignorar se for até mesmo. Porque muitas dessas coisas pode pesar para nós. Porque Deus ele permite que o ser humano viva da maneira que quiser. Sabia disso? Deus ele permite o ser humano viver da maneira que quiser. Porém, todavia, se você pega e sabe que não existe outros deuses, que não existe um outro evangelho além desse, que já foi falado aqui, que já foi pregado, não só por mim, por outras pessoas que já vieram após mim, no começo, a criação da primeira igreja, né? Primeiros passos do evangelho. Então, temos que tomar cuidado. Não acredite em qualquer filosofia vã de um Deus
que não é um Deus, que já lemos muitas das vezes que não existe outros deuses, né, que eu já falei até de estátua aqui, né, que Deus abomina a questão de estátuas, né, de você se ajoelhar em estátua, em reverência a estátuas, né? E ele fala lá em Deuteronômio 32 que eu falei, né? Ele vai falar que não existe deuses, né, que simplesmente é o diabo. Ele fala com essa palavra dura, né? Depois ele vem falando aqui, olha, que não existe outro Deus, só existe um Pai, um mediador, né, um só Espírito. E as pessoas estão enganando vocês, dizendo que existe outros deuses, dizendo que isso não é verdade. Isso são uma cegueira nos nossos olhos para não acreditar na verdade escrita no Evangelho. Porque todas as coisas que precisamos estão no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus. Porque como é que eu vou saber se está certo ou não aquilo que está sendo profanado entre as pessoas se eu não leio a Bíblia? Como eu falei, a gente tem que ler a Bíblia, nós temos que manusear a Bíblia e temos que confrontar as pessoas, não xingar, não ofender de forma ríspida uma pessoa, mas colocar a Bíblia. Olha, está escrito isso na Bíblia. Vamos abrir os nossos olhos à verdade. Porque o mundo veio para tirar aquilo que Cristo criou, que foi o coração das pessoas, um evangelho verdadeiro, puro. Amém? Toma cuidado com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo falado pelo mundo, né? E era isso que eu queria deixar com vocês. Amém?